gado louco para fazer as coisas acontecerem e tá lá dentro, né, de uma estrutura tecnoburocrática do Estado, né, com os limites que ela tem, e lá tentando ver como é que a gente faz. Então essa situação é uma situação muito desafiadora, e talvez isso permita que eu cumpra esse desafio que o Franklin colocou desse link entre a beleza e as políticas públicas, né? A beleza das culturas, a beleza da interculturalidade e as políticas públicas. Eu acho que assim, eu me sinto tão inspirado pelos últimos dias assim, de paisagem, de coisas que a gente tem visto, que fica tão clara a incompletude das palavras para expressar, né? A gente queria tanto poder, como TT, né, falar em poesia, ou alguém que possa dançar, ou que possa se expressar de uma forma mais, que diz tão mais, que é capaz de dizer tão direto no coração, né, do que as palavras que dão voltas, são super perigosas na nossa expressão, né. Eu fico olhando com admiração, né, o Teodoro, que transita assim, tão bem, né, é um professor que detém o universo das letras e ao mesmo tempo é um sujeito da cultura guarani que tem tanta memória, que tem a possibilidade de transitar, né, e eu só tenho o universo das letras, não tenho toda essa riqueza, essa carga, assim, eu admiro ele, ele tem visto tanta coisa linda esses dias e sente essa incompletude, né? Mas mesmo nas palavras, principalmente os poetas conseguem ajudar bastante. Tem um teatrólogo chamado Pirandello, que ele fala que todo mal reside nas palavras. É uma situação de desespero de um teatro chamado 6 personagens em busca de um autor. São 6 pessoas que querem resolver a sua própria história e não conseguem mais resolver a sua própria história. Então eles querem um autor externo para dizer o que a gente faz, né? E aí, no desespero, ele fala assim, todo mal está nas palavras, porque quando eu falo a partir do mundo e das coisas que vivem dentro de mim. E quem me entende atribui o sentido a partir das coisas que vivem dentro de si. Assim, a gente pensa que se entende, mas nunca se entende. Então, assim, é uma fala de desespero, né? É uma fala de como as palavras são incompletas, né? E a gente está aqui, e acho que isso foi a beleza, assim, que reforça ainda mais o desafio que a gente tem de transcender mesmo. A gente está todo mundo aqui imbuído da história do diálogo de saberes, né, e da interculturalidade. Mas não é fácil, não é trivial, não basta a gente dominar essa expressão. Eu acho que todo mundo está afim do dos diálogos de saberes da interculturalidade, né? Porque essas palavras já viraram o senso comum. Essas palavras ficaram perigosas para a gente. Agora, quando a gente vê, né, história, poesia, memória junto, transitando assim, ontem eu e o Ricardo, a gente ficou admirado assim, de ver uma cena de dança que um povo, eu não lembro qual era o povo que estava dançando, e uma mulher de um outro povo se juntou, né? Se juntou, e meio sem graça, um pouco atrapalhada, assim, mas tentando seguir. As mulheres daquele povo puxaram ela para o meio da roda e ensinaram. E elas riam e se divertiam tanto. E aquilo disse tudo para mim da interculturalidade. Eram 2 culturas, conversando, rindo, brincando e se ensinando. Ninguém falou nada, né? E a gente está gastando aqui 8 horas para falar. Assim, aquilo que elas, tenho certeza que aquilo que elas disseram para mim eu não vou conseguir dizer para vocês, porque aquilo disse muito. Então, acho que é esse o desafio da forma que a gente tem ainda. Não é trivial, é um desafio no tempo histórico. E isso dá agonia na gente, né? A gente vê, por exemplo, a fala do Teodoro, agora há pouco eu estava falando com a Miriam, ele falou tão claramente, a interpretação dele do parente a vacaroeiro era a própria expressão que todo mundo fala, está na boca de todo mundo, responsabilidades, né, comuns, mas diferenciadas. Todo mundo fala isso. E o Teodoro explicou o que o companheiro vacaroeiro, que não é, dizendo, ele não está se negando a participar da responsabilidade pela água. Ele tem a ver com a responsabilidade pela água. Mas ele quer dizer das dívidas históricas, das histórias diferenciadas. E ele falou isso sem usar essas palavras que estão na boca de todo mundo, que é o inferno, isso, do senso comum. Onde a gente se perde com essas palavras bonitas, em que todo mundo, e que principalmente nós que só dominamos o universo das letras, somos tão reféns e tão armadilhados, né, entrapados por essas palavras bonitas do senso comum.
E eu acho que a gente só vai conseguir superar isso, por isso eu repito, é um desafio do tempo histórico, porque são 300 anos de construção de uma hierarquia de saberes. Pelo menos 300 anos, se a gente não for falar do período todo, desde as cruzadas. A gente vai falar de 800 anos. Né? Mas a hierarquia de saberes que começa mais firmemente e sistematicamente construída com a ciência, que separa o sujeito-objeto, que existe um sujeito que é o produtor de conhecimento, que é o sujeito ocidental branco, né? E que carrega um universo de entrada de uma gama de especialidades e conhecimentos. Isso a gente não vai, no nosso tempo biológico de 80 anos, se tudo correr bem, 90 anos, quem sabe, não vamos conseguir reverter 300 anos de hierarquização. O que a gente fez em 500 anos de Brasil? Heitor chorou ontem. Chorou de ver aquela diversidade, da beleza daquilo e como a gente não conseguiu aprender. Né? Todo mundo, quase todo mundo que se deixou pintar, né? pelos Caiapó. Né? Assim, será que quantos no período colonial se interessaram pelas pinturas Caiapó e sentiram beleza, se sentiram prazer e honrados por ter uma pintura Caiapó no próprio corpo? Né? Não era assim que a gente conversava de outra, não era uma conversa, era germes e aço, né, como já escreveu aquele historiador Warren. Mas, conversa da chibata, né? Então, mas a gente vê que aí dá muita esperança ver algo como a gente viu ontem. Eram poucas pessoas, eram 300 pessoas, 400, né? Mas era tão bonito que a gente vê que os tambores, lembrando da música que ele estava cantando, os tambores da rebelião estão batendo ainda, batendo devagar, mas vão bater mais forte, a gente vai se alinhando, organizando a conversa, e as políticas públicas têm um papel fundamental nisso, né? E talvez essa sensação, né, a gente fica em dúvida se a gente está participando do caminhar de uma lagarta que vai transformar esse estado, né, que esse estado de lagarta possa ser aquilo que a gente acredita, uma borboleta, ou se a gente está engolido dentro do dragão, mastigado pelo dragão, que está totalmente enganado, a gente é no máximo cocô de dragão, no final de 84 ou 8 anos. Né? É uma dúvida que talvez ela não esteja respondida, não é uma questão respondida, eu acho que a gente só vai responder na medida que a gente conversar mais, para poder responder, sim, a gente vai transformar o Estado, a gente vai criar um Estado brasileiro público, republicano, no sentido mais profundo disso. Né? E aí, nesse sentido, eu queria voltar na história da forma. Eu acho que a gente tem cada vez mais, foi muito bonito, eu lembro, hoje eu fiquei ouvindo os vários parentes das várias etnias contando, muitos deles eu não entendi, mas eu peguei a música, né, do que falava, me lembrou, tem uma vez eu assisti uma apresentação de uma dança chamada Katikali, que é uma dança sem palavras, que conta histórias longas, sagas, como se fossem óperas, não tem uma palavra. Né? E às vezes, ouvindo os colegas sem entender, eles faziam gestos, me lembrou aquilo, assim. Eu ficava tentando entender a história, o sentido que estava dito. Né? E talvez isso seja melhor do que falar a mesma língua às vezes. Né? E a gente tem que aprender isso. Né? Quem sabe um dia a gente vai conseguir formar política pública colocando alguém para dançar e ter gestores capazes de aprender com uma dança, ou aprender com uma língua que ele não entende, mas com aquela expressão. Né? Acho que isso está chegando. Pouco a pouco está chegando. Acho que a gente está construindo. Né? Agora, o que eu tenho, isso é um desafio em relação à forma, então, cada vez mais trazer para perto da construção da política pública as histórias. As histórias que as pessoas contam, né? As histórias, as dificuldades, o que moveu as pessoas para fazerem aquilo outro, a partilha de saberes, que você estava falando do mapeamento, mas da plataforma, né? Partilhar saberes, partilhar histórias, esforços desprendidos, acontecimentos, aconteceu isso, pode ter sido ruim, né? Mas quando a gente ouve a história, todo mundo ouve, qualquer um, todo mundo lá do povo Calunga, qualquer um do povo da academia, qualquer um do povo do governo, sabe ouvir uma história e dizer, eu aprendi isso com essa história, eu achei bonito isso, eu achei feio, ou achei certo isso, muito certo, ou achei bom, ou achei ruim. E isso eu aprendo, isso me reforça, isso eu vou tentar fazer o oposto disso, diferente. As histórias são partilháveis.
né? Nas histórias que o Teodoro partilhou, o sentido da responsabilidade comum mais diferenciada ficou tão mais claro, né? E isso a gente tem que aprender, tentar diminuir a carga retórica das nossas conversas, né? Com a partilha das histórias. Eu acho que esse é um esforço, um aprendizado que eu estou levando desses dias aqui, e que eu acho que para o Centro de Saberes é um aprendizado muito, 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 muito importante, porque senão a gente fica perdido nas letras, né? Nas letras que falam dos saberes muito bem, mas que a gente está precisando pegar algo mais na veia, né? Eu acho que na veia só vem isso mesmo, só vem a poesia, vem a arte, vem a história partilhada, a história contada lá do Vale das Almas, né, que a senhora contou para a gente, né? Isso a gente ouve com muito mais força. E isso, né, eu acho que outro dia isso coloca um outro desafio para a gente, a gente tem que transitar entre o supercomplexo que é essa sociedade, a gente tem que pensar em relações internacionais, padrão tecnológico, padrão das instituições, mas trazer para o chão uma coisa. É muito isso. Então a gente tem que transitar entre o complicado e o simples. Outro dia eu estava conversando com a secretária de Desenvolvimento Social da Bahia, e ela estava assim, totalmente desesperada, falando de como ela não consegue penetrar nas outras secretarias. Esse negócio de interdisciplinaridade, esse negócio de diálogo entre as secretarias é impossível, não acontece, não tem jeito. Ninguém está aí, nem aí para o social, né? E ninguém está aí para... Aí ela falou, se você quer nascer, você sabe que ninguém está aí para o ambiental. Você não consegue levar a pauta ambiental para a Secretaria de Indústria e Comércio, você não consegue levar a pauta ambiental para ser de infraestrutura, você não consegue, a gente não consegue. É muito difícil. Agora, você vê que o sofrimento dela parece o sofrimento do personagem do Pirandello, né? Parece que ela é uma personagem procurando um autor, assim. Aí, conversando com ela, teve algum colega, não sei se foi o companheiro da WWF, né? Acho que você comentou alguma coisa que, não sei se você falou que a pessoa do Congado é o mesmo que o agricultor familiar. Alguém falou isso hoje de manhã, isso foi muito inspirador para mim, né? Porque o que eu respondi para ela é que a vida, ela é totalmente interdisciplinar por natureza, né? Nenhuma mãe, nenhum pai separa, agora eu vou pensar a economia da minha casa, ou vou pensar a cultura dos meus filhos. É a vida, está tudo ali. Está tudo ali, a economia, a cultura, a arte, a beleza, o amor, está tudo misturado, é tudo junto. Então o que para a gente às vezes é tão difícil juntar, na vida é impossível separar. Na vida, na história da pessoa que está lá no Vale das Almas, que está lá em Diamante do Oeste, não tem como separar, eles não entendem como a gente não sabe juntar. E a gente não consegue aprender isso. A gente não consegue entender que, na partilha das histórias, a gente vai conseguir perceber naquele território o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é feio. E isso definido pelas próprias pessoas. Hoje, não sei se alguém já pensou nisso, eu estava pensando que a palavra polis, ela vem de muro. Não é de cidade, vem de muro. Porque, primeiro, a cidade era o que ficava dentro do muro. Então, o muro é polis. E o muro, e o sentido da política vamos definir o que acontece dentro do muro. O que é bom, o que é certo e o que é bonito para acontecer dentro do muro. Que quem está dentro do muro quer isso, né? No seu lugar, a gente quer o bom, o bonito e o belo, né? O bom, o bonito e o certo, né? Que são as matrizes de julgamento do mundo, né? O ético, o estético e o político. Agora, quando a gente pensa no que é o muro na bacia, não é um muro como o da cidade, que cercava contra os inimigos. A bacia a bacia é uma polis, porque o divisor de águas é um muro. Né? Ele separa, porque aí a gente tem que falar do que acontece dentro dessa polis, desse cerco que é o divisor de águas. Estava lembrando disso, dessa relação entre o divisor de águas e a polis. Né? E aí, assim, para a gente pensar, o que acontece então dentro desse divisor de águas, o que deve acontecer dentro
Porque isso é política, é definir o que deve acontecer na polis, no nosso lugar. Então, o que deve acontecer nessa bacia que a gente está, e nas outras bacias, nos territórios imaginários, como o Frank estava falando. A gente só vai conseguir falar sobre isso sem começar a falar de responsabilidade, de termos difíceis, e poder realmente incluir todos os saberes e realmente caminhar para uma democracia radical em que não são os letrados que dominam a expressão política, se a gente falar em história, dança e poesia. Porque aí a gente vai no coração e diz, isso é bonito. A gente olha lá, a pessoa dançando e fala, é isso que eu quero ver acontecer na minha polis, na minha bacia. Né? E aí, se a gente conseguir começar a construir a política, ouvindo história, vendo dança, ouvindo poesia, eu acho que a gente vai ter muito mais condição de partilhar com todo mundo, democraticamente, o que é a nossa política. E nesse sentido, eu não vou... A gente pode conversar sobre o que a gente está fazendo na Bahia, não sei se isso é muito pertinente agora aqui, né? Tenha muito a ver com isso também, mas esse esforço que a gente vai empreender juntos, né? Talvez com o Centro de Saberes, com o pessoal da SRHU, a Bahia também está disposta a investir nisso, que é essa prática de investir mesmo na valorização das histórias dos territórios, e o principal território, se a gente for incorporar a pauta social e ambiental, não tem outro. É a bacia, né, a bacia que tem tanta história, que tem tanta sentido, né, o link, né, da água, a água relaciona as pessoas. Né, é uma relação quase que obrigatória, é uma relação que o ambiente define. Se vocês têm uma relação, vocês estão na mesma bacia. Não é uma opção, vocês estão. Tá? Então, nesse lugar que é a bacia, a coleta de histórias, a coleta de arte, a coleta de saberes, que permite a gente discutir a política da bacia, eu acho que é um link entre a beleza e as políticas públicas. Franco, cumpri?